Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem, Lô? Sementes de luz, chegando. Nós vamos aguardar um pouquinho, o Instagram notificando. Vocês me ouvem bem? Vão sinalizando aí. Olá, Ana, seja bem-vinda. Vamos chegando, nós vamos aguardando mais um pouquinho. Oi, Sandra, que bom ver você por aqui. Outra Sandra, olha, é a noite das Sandras. Que bom, fico feliz. Mari, Sandra, olha, hoje é a noite das Sandras, hein? Seja bem-vinda, Sandra, a Sandra prima, Sandras amigas, que coisa boa. Obrigada aí por terem aceitado o convite para a gente conversar nessa noite, um pouquinho, não é? Então, depois vocês vão me sinalizando se estão me ouvindo bem, né? Sinaliza aí, Sandra, você que está em Curitiba, você está me ouvindo bem aí em Curitiba. E aos pouquinhos, então, a gente vai começando a nossa conversa, nosso bate-papo hoje, que é bem interessante, né? Eu imagino que quem chega é porque se identifica de alguma maneira com o que nós estamos propondo para essa conversa, né? Eu só vou perguntar de novo se vocês me ouvem, porque eu agora conectei aqui o microfone e desliguei a música. E precisava aí desse retorno para a gente começar. Então, se alguém puder sinalizar, eu vou ficar muito grata aí. Hoje a gente teve um pouquinho de instabilidade aí no próprio Instagram, pelo menos no meu, né? Agora há pouco é que ele se estabilizou aqui para mim, eram umas quase 7 horas ali. Que bom, então. Maravilha. Então hoje a gente tem esse bate-papo, a proposta do Aprendi num Livro, né? É porque eu sou uma defensora aí dos livros, né? E então, criada, né, no meio de livros, sempre lendo e gosto muito, tenho muito prazer e gosto de escrever também. Então, nós criamos essa ideia aí de vídeos, lives, entrevista, né, que de vez em quando tem aqui com algum convidado, convidada, sobre o que a gente pode aprender ou de fato já os livros nos sinalizam. Boa noite, Sandra, você está aí, está interagindo conosco, é só digitar aí a sua participação, as suas observações, que hoje aqui a gente vai pedir muito a participação de vocês no chat. E aí, nós vamos trabalhar com este livro, assim, eu sei que dá espelhado aqui, né? Mas ele se chama O Poder dos Quietos. É um livro que eu gosto muito. Esse outro aqui que eu já indiquei nas minhas postagens, Seus Pontos Fortes. Não, opa, nos seus pontos fortes, mas aqui é Seus Pontos Fracos. E já está indicado ali nos livros ao longo das postagens, vocês vão encontrar. E aí nós fizemos algumas enquetes no Instagram e lá no Facebook. Eu também tenho um Facebook pessoal, mas a gente acaba replicando algumas coisas do profissional lá. Para saber, né, se as pessoas entendiam que introversão era ou não um defeito.
E porque eu ouço com muita frequência essa associação da introversão como sendo um defeito, né? E aí a gente precisa desmistificar. Então, o objetivo hoje é desmistificar um pouco para trazer mais conforto para as pessoas que, porventura, se identifiquem com esse perfil. E aí a enquete diz que introversão não é defeito e para 96% das pessoas. E 4 só disseram que sim, que viam a introversão como um defeito. Então, quem não respondeu lá e quiser responder aqui, né? A gente vai conversando. Eu depois coloquei hoje uma outra enquete ali, né? Oi, Edi, seja bem-vinda. Se timidez era sinônimo de introversão, e aí deu 100% que não é sinônimo de introversão. E então a gente tem muito aí que conversar. E gostaria que vocês pudessem interagir, né? E já vamos começar aqui fazendo uma outra pergunta, né, para vocês que estão aqui, né? Tem algum introvertido, alguma introvertida aí? Se tem, diga sim. Tem, né? Se tiver introvertido, diga aí para nós, sim, para a gente saber. Quem é introvertido aí que está compartilhando conosco esses momentos. A gente vai conversar em torno de uns 45 minutos. E se vocês forem interagindo, perguntando, a gente pode ficar um pouquinho mais. Ó, então já temos ali, já surgiram ali, sim, sim. Tem introvertidos aí? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai pensando aí. Olha só, né? Por enquanto, olha, vamos lá. Tem introvertidos aí no chat, que maravilha. E do outro lado da tela, muito bom. A Sandra não tem de fato, a Sandra a gente conhece, né, da vida toda aí, né, Sandra? Não tem características de introversão. E daqui a pouco talvez surjam outros extrovertidos, né, Sandra, para compor aí com vocês. Mas vamos então conversar um pouquinho a respeito de timidez não ser sinônimo de introversão. E a Sandra também colocando ali, né, a Sandra Queiroz aqui de São José, muito bem. E aí, a enquete disse que não, 100%, eu gostei muito, né? Porque de fato não é sinônimo. As pessoas confundem o dos e três, estou lá dizendo, olha, não é sinônimo, não é a mesma coisa. Outro dia uma pessoa ainda me denominou assim, né? Mas você é tímida? Eu disse, não sou tímida. E depois eu vou dizer o que eu sou aqui, né? E o que eu sou entre aspas, né? Porque nós vamos falar a respeito disso também, desse movimento que a gente vai fazendo ao longo da nossa existência. Então a gente não pode, às vezes, fincar a bandeira num único perfil, num único rótulo e se agarrar nele a vida toda, porque nós somos dinâmicos e estamos em processo de crescimento. Mas eu disse que não, né? Que timidez e introversão eram coisas diferentes, foi o que apareceu aqui na enquete, 100%. Né? Então, a timidez, e já tem até uma postagem nossa lá no perfil, ela traz para a pessoa um desconforto muito grande, um sentimento de inadequação no contato com outras pessoas muito grande, o que não acontece com a introversão. E aí a gente precisa então fazer essas distinções para se situar e para também aproveitar da melhor maneira possível, porque pode ser que existam pessoas se enquadrando, digamos assim, nas características num perfil que não é propriamente o seu. Então, quando a gente fala da timidez, nós estamos falando de uma pessoa que até tem desejo de contato com outros, mas sofre, né, nesse desejo, nessa vontade de ir ao encontro do outro, de medo e de ansiedade. É uma experiência de sofrimento, é uma experiência dolorosa. A pessoa também tem receio do julgamento, né, se sente desconfortável e, às vezes, inclusive, trazendo prejuízo para suas interações e para os seus projetos de vida. E um detalhe, né? A gente também não deve confundir, a ideia aqui também não é mergulhar muito nos conceitos, mas a gente não deve confundir a timidez com fobia social. Que aí o grau de sofrimento, de desconforto
de prejuízo é muito maior. Então, como se estivessem graus, né? A fobia social é uma timidez patológica, mas nós vamos ter aí uma timidez que é esse desconforto no contato com as pessoas, medo, ansiedade, embora tenha uma vontade de estar no contato ali muitas vezes com a pessoa. E a introversão, o que a gente observa, né? Que é o objeto aqui hoje da nossa fala, do nosso bate-papo. E se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem aí para que a gente possa ir respondendo. A introversão, nós vamos observar que as pessoas que têm esse traço gostam de ficar mais na sua, se sentem confortáveis estando só, mas também gostam de interação e de estar no convívio. No entanto, elas preferem ambientes não tão agitados. E às vezes a gente confunde muito isso, né? São pessoas que têm um perfil mais autorreflexivo, a atividade mental ela é maior, de pensar, de refletir, pensam muito para agir, são muito analíticas também. E gostam de um círculo menor de convívio, de contato e até para interagir e conversar. Então, às vezes, a gente observa que existe aí no senso comum uma ideia, né, de que o introvertido, ele muitas vezes é antissocial, não gosta de se comunicar e não quer o contato com as pessoas, mas tanto o tímido quanto o introvertido eles querem sim. Mas no tímido há um sofrimento e no introvertido ele decide se ele quer ou não interagir. E quando ele interage, ele não tem problema de interagir. Ele não se sente inadequado e não tem desconforto. Então, se tiver necessidade de se comunicar, vai fazer esse movimento sem sofrimento. Então, num tem sofrimento e no outro não tem. Se a gente pudesse assim fazer uma distinção. E no Instagram ali tem uma postagem falando a respeito disso. Qual é a diferença entre um e outro? Então não é doença, introversão não é doença, a timidez também não é um traço de personalidade. No entanto, a fobia social a gente precisa sim tomar um contato, um cuidado maior. E na própria timidez, né, onde às vezes há um sofrimento muito grande, uma dificuldade maior, a gente precisa ficar atento, tanto em adulto quanto em criança. Então a gente precisa fazer essas distinções para poder estimular as pessoas a viverem da melhor maneira possível dentro das suas características. Nós estamos no mundo, e eu fui fazendo as postagens e colocando um pouco sobre isso, né? Que vai nos impondo um jeito de ser e nos encurralando, caso você não seja esse perfil, digamos assim, dos extrovertidos. E aí a gente até pode falar um pouquinho quem são os extrovertidos, e aqui nós não estamos para dizer que um é certo e o outro é errado, um é adequado e o outro é inadequado. A ideia é a gente poder entender que cada um ocupa o seu lugar, o seu papel e a sua importância. E o nosso desafio é a gente estar confortável e vivendo bem, com a vida fluindo, né, e as relações também naquele perfil que a gente manifesta, naquelas características que a gente, num determinado momento da vida, manifesta mais, porque como nós falamos no início, nós vamos amadurecendo e as características também vão, as experiências da vida vão fazendo às vezes com que a gente se expanda ou se retraia, né? Cada um que está aqui já viveu algumas décadas e vai concordar comigo, que há experiências que nos deixam muito encorajados, fortalecidos, a gente se apresenta para o mundo com muita tranquilidade, e há outras situações em que a gente se encolhe um pouco mais, fica mais no nosso canto, observando, analisando e talvez não queira se mostrar tanto. E isso também serve para o extrovertido, porque ele também terá momentos, né, de reclusão, de introspecção. Então, há autores, e um deles que nos ajuda aqui a pensar é Jung, que nós não somos 100% uma coisa e nem 100% outra, nós vamos ter essa mistura, né, de características e é muito bom isso. Então, o extrovertido, nós vamos observar que é aquela pessoa mais expansiva, mais comunicativa, mais sociável e mais ativa. É assim que a gente, quando busca definição, encontra, né? E é uma pessoa, então, que naturalmente vai ter mais facilidade de transitar pelos lugares onde há outras pessoas, interagir com muita espontaneidade e provavelmente não vai ter problema nenhum
de ir sozinho a uma festa, né, de se sentar sozinho, às vezes numa mesa de restaurante, ou até mesmo num café, ir ao cinema, enfim, que talvez para um tímido isso seja improvável, vai precisar da companhia de alguém para fazer isso. E o introvertido tranquilamente poderá fazer também algumas atividades sozinhos e se deliciar com a sua própria companhia. E aí nós temos nesse caminho, né, veja, falamos muito rapidamente, né, tem a fobia social, tem a timidez, tem a introversão, a extroversão, mas pode ser que a gente encontre pessoas que são ambivertidas. Vocês já ouviram essa expressão? Coloque aí se já ouviram essa expressão. Coloquem sim ou não. Ambivertido. Já ouviram? Quero contar com a participação de vocês. Quem entrou depois ali, né? Nós estamos pedindo aí que vocês possam interagir, colocar perguntas aqui, para que fique bastante interativa essa nossa comunicação. Então, já ouviram a expressão ambivertido? Não, 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 olha só, tá surgindo aí, né? Elisane, seja bem-vinda, chegando agora lá da minha terrinha. Ó, a Sandra já ouviu a expressão. Nós estamos perguntando se alguém já ouviu a expressão ambivertidos, né? Se você quiser aí, já que está entrando, participar, fique à vontade. A Sandra, estamos aí, hoje é a noite das Sandras. Né? Vão colocando aí enquanto eu tomo uma água aqui. Não, olha que legal. Então, ambivertido. Meninos e meninas, ou guris, gurias, olha só. Ambivertidos são pessoas flexíveis que vão transitar entre esses dois polos que nós estamos falando aqui, basicamente, o introvertido e o extrovertido. A gente poderia chamar no popular aquele que fica na coluna do meio, assim, né? Então, vai ter esses dois polos e dependendo das circunstâncias, dependendo do contexto, vai lançar mão desta característica de introversão ou desta outra de extroversão. E vai se sentir bem. A gente às vezes costuma fazer uma comparação com uma pessoa que é bilíngue. Né? Vamos imaginar que tem alguém aqui que fale português, também fala espanhol. Né? Eu dou uma arranhada no espanhol por ter vivido muito tempo na fronteira lá com o Uruguai. E pode ser que tenha alguém que fale, né? Português, espanhol, mas aí não é espanhol, é francês, enfim, mais um bilíngue. Né? Às vezes a gente usa essa comparação. Então existem os ambivertidos. Então já falamos um pouquinho, né, de quem é o tímido, de quem é o introvertido, o extrovertido, e pode ser que exista aqui entre nós ambivertidos. Eu me encaixo nesse, pensando, né, e fazendo estudo e naturalmente, né, autoconhecimento, me permite dizer que eu estou nessa categoria de ambivertidos. Então, eu tenho meus momentos de introvertida, de introspecção, de ficar muito bem comigo mesma e de precisar, assim, de silêncio, de concentração, de fazer atividades mais quietas no meu canto, né? E a leitura, eu leio muito, a leitura exige que a gente esteja num ambiente que nos permita isso. Mas tem momentos que eu estou, né, em lugares mais agitados, em contextos mais dinâmicos, em que eu também preciso agir de um modo mais dinâmico, né? Tanto que eu trabalho com treinamento, com workshop, com palestras, e a gente ali precisa ter uma certa proatividade para fazer isso, né? Uma expansão. Né? A gente se expande, se coloca na interação de um modo mais dinâmico, mantendo naturalmente, né, todas essas características que a gente vai lançando mão. Então eu queria trazer essa explicação para que a gente se desse conta de que não há nada de errado com a pessoa ser quieta. E eu fiz questão de trabalhar este livro aqui hoje justamente porque a gente se dê conta, e o título foi muito feliz, né? Depois eu vou tirar uma foto e vou partilhar ainda essa semana com vocês. O poder dos quietos. E os introvertidos, né, são culturalmente criticados pela sua quietude, sim ou não?
né? Quem aqui é introvertido e boa parte colocou, acho que 95% aqui colocou introvertido, né? Vai se encaixar, vai se identificar nisso que eu estou dizendo. Mas como ela é quietinha, a gente ouve isso às vezes, fala isso para criança, né? Faz muita comparação, às vezes, entre as crianças, entre as pessoas, entre os amigos, mas você não vai dizer nada. Eu ouvi muito isso, nossa, mas como ela é quietinha. E às vezes, né, as pessoas se surpreendiam quando eu tinha que fazer uma fala, porque às vezes, né, vão associar quietude com insegurança e muitas vezes, inclusive, submissão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento e com os rótulos, né? Então, às vezes, o fato de se ter uma fala às vezes, mais baixa, mais suave, também é objeto de observações, né? Às vezes de crítica, outras vezes até de elogio, né? Então, a gente precisa aprender a filtrar o que os outros vão falando a respeito de nós. É um recorte, a pessoa tem uma percepção, alcança só uma parte de nós, aquilo não necessariamente é a nossa realidade e nos traduz. A opinião do outro a nosso respeito fala muito mais da pessoa, né, que está opinando do que propriamente do seu objeto de opinião. Então a gente precisa sempre fazer esse filtro, né? Seja bem-vinda, Inês. É muito bom ter vocês aí, pessoal que foi chegando depois. Então isso é uma coisa para que eu pontuei aqui nas minhas anotações para a gente conversar, para que a gente possa aprender, se é que a palavra seria essa, ou desenvolver a habilidade de respeitar a individualidade e a singularidade de cada um. Então esse livro aqui traz, eu achei muito interessante, algumas personalidades ou pessoas que nós conhecemos que foram quietas ou são quietas, mas que deixaram ou que trazem muita contribuição no contexto onde estão inseridos e uns deixando inclusive legados para a humanidade. E um exemplo clássico é o Mahatma Gandhi, que ela cita aqui no livro, a Susan, e eu fiz uma postagem, usei uma frase dele, eu acho que essa semana ou a semana passada, não vou me lembrar. Eu acho que foi essa semana. De uma forma suave, nós podemos sacudir o mundo. E Gandhi foi exatamente, né, a expressão de um homem quieto, mas muito assertivo, de um homem forte, mas que soube usar, né, de toda a sua força moral, vamos dizer assim, de todo o seu poder pessoal, do seu magnetismo para fazer uma revolução. Então, ele disse, olha, nós podemos sacudir o mundo. Ele sacudiu, né? Ele fez acontecer respeitando a sua individualidade, respeitando suas características. Eu acho que isso é muito importante. Por que a gente fala isso? Porque muitas pessoas que chegam no dia a dia do atendimento vêm com esse desconforto. Elas sofrem porque não são aceitas por suas características de às vezes ser mais quieto, de ter um ritmo, um jeito mais introspectivo de ser, mais na sua, e querem ser o oposto, e aí não conseguem ser o oposto, né? Porque, como diz, a gente vai transitar entre algumas características, vai aprimorar outra, mas pode ser que a gente não dê conta de fazer tantas modificações, e isso não deve ser, então, um sofrimento. Mas ainda a respeito, né, dessas grandes personalidades que surgem nesse livro que ela comenta, e vocês também devem se lembrar, né? Pode até colocar aí, se vocês se lembram de personalidades, podem ser brasileiras, né? No livro, como a autora não é brasileira, naturalmente ela não colocou aqui exemplos, né, de brasileiros, mas que são mais introvertidos e até mesmo tímidos e que fizeram grandes contribuições ou que estão aí transitando pelo mundo e vão indo muito bem, obrigada, sem esse peso de ter que lidar com o julgamento alheio. Então, nós fizemos postagem, acho que foi ontem, ali, de introvertidos aí pelo mundo, né, que deixaram contribuições. E aí a postagem era assim: sem introvertidos o mundo não teria a teoria da gravidade, por exemplo, que parte de um pensador, né, de alguém que estava lá quieto nas suas elucubrações, né, nos seus pensamentos, fazendo seu trabalho e trouxe uma grande contribuição. A teoria da relatividade, né,
Albert Einstein, a da gravidade de Isaac Newton, mas a da relatividade de Albert Einstein. E Einstein, ela cita aqui no livro algumas coisas do Einstein, muito interessante, né? Ele disse, olha, eu não fui feito para trabalhar em grupo e vai ser assim, né? Me encaixo e consigo e fluo trabalhando sozinho, tá tudo certo. Mais ou menos isso, naturalmente, que o linguajar dele é diferente do meu. Mas ele bancou o seu jeito de ser, né? E se algumas coisas é uma única pessoa que tem que fazer. Ele falava, inclusive, isso em relação à questão da liderança. Enfim, tinha lá o seu jeito e trouxe contribuições importantíssimas. Daí nós temos também, né, o criador do Google, que sem o Google, que seria de nós sem o Google. Presta atenção, gente. Eu sou de um tempo, não sei se tem mais alguém aqui que para fazer pesquisa tinha aqui na biblioteca. Eu sou desse tempo, né? E olha que a gente caminhava aí quase uma meia hora, né? A Denizane tá aí, né? Sabe, lá da nossa biblioteca, ali em frente à praça, né? Então a gente fazia isso. Muito bem lembrado, Sandra. Ó, você, a Sandra que é da área, né? A Sandra também é advogada aí, né? O Gandhi era advogado, exatamente. E esse livro, Sandra, só para você ter já que você falou da questão aí, né, da formação do Gandhi, vai contar uma história de uma advogada aqui, que num primeiro momento ela achou que não daria certo nessa profissão, porque até então, né, como é que eu vou fazer uma defesa sendo eu, né, tão quieta? E aí conta aqui uma história como é que ela saiu num caso muito interessante. Foi bastante assertiva. Então, né, quem nunca precisou ir para a biblioteca? Olha, a Vivian que é professora, né? Então a gente ia e alguns livros não podia nem tirar do local, né? Então tinha que pesquisar e anotar lá. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, olha só, eu tô aqui com esse celular e a gente, o que precisar nós vamos encontrar aqui, né? O Wikipédia, que maravilha, tem tantas informações e outras tantas possibilidades. Um dos livros que eu vou falar, eu tenho ele em e-book ali, né? E tem muitos livros em e-book no Kindle que você compra em um minuto, tá disponível. E a gente tinha aqui na biblioteca, tinha que caminhar, e tinha ficha, e renova a ficha, meu Deus. Na escola tinha também a tal da biblioteca. Então, o criador do Google, um introvertido, Harry Potter, né? A sua autora, um clássico. Quem não assistiu os filmes ou leu, né, a saga dele, uma mulher extremamente discreta, não é dela, né? Nós vamos encontrar muitos escritores, né, introvertidos, muitos escritores introvertidos que têm às vezes dificuldade de se encaixar nesse jeito atual da gente de fazer marketing, não é? Então a gente precisa respeitar essas singularidades. E aí também tem Steven Spielberg, né? Um outro introvertido. Eu também adoro Harry Potter, adoro aquela turma toda, né? Sempre imaginei eu fazendo um curso, né, lá na escola deles, acho que ia ser bem interessante, né? Enfim, juntando aí outras tantas características, a gente precisa ver que é muito bom ter essa diversidade. Não acho interessante que o mundo tenha só um jeito de ser, né? Eu acho que até ia ser muito entediante. E aí Steven Spielberg, né? Eu vou citar aqui três livros, não, três filmes, né? A Lista de Schindler, E.T. e Contatos Imediatos de Terceiro Grau. É claro que o meu preferido é o E.T., né? Quem não assistiu e amou o E.T. há trocentos anos atrás, né? Com outra tecnologia, mas mesmo assim um filme que marcou. Então, pessoas que eram na sua, entendeu? E que eu imagino, como a gente não li a biografia de nenhum deles, não posso falar aqui, e alguns ainda estão vivos, não é? Mas eles, do Gandhi tem mais alguma coisa aqui sobre a biografia dele. Conseguiram transitar e fazer a sua parte. E a ideia do título, né, não é defeito, é para que a gente possa, de cara, desmistificar essa ideia e tentar transitar de um jeito confortável.
Abraham Lincoln também, Sandra, muito bem colocado. A autora coloca, né, neste livro, a gente sabe por outras literaturas também, você está trazendo agora que era um homem introvertido. E o que que acontece? As pessoas às vezes precisam e têm uma posição de destaque, de liderança, e a gente precisa inclusive trabalhando com essas desconstruções aí de estereótipos, porque é muito provável que às vezes a gente encontre por aí esse discurso de que alguém introvertido não pode ser um líder, por exemplo, né? Ou não pode ser um comunicador. Porque a gente entende muitas vezes, né, que introvertido não é bom para liderar, ou então que o introvertido não é bom para falar em público. E por trás, às vezes, ou junto, por trás, nem é a expressão mais adequada, mas às vezes ali em parceria, junto, numa equipe, a gente vai encontrar pessoas que auxiliam, né? Eles ou nos auxiliam em algumas habilidades e expertise que às vezes nós não temos, e nós fazemos esse mesmo movimento com aqueles que têm às vezes dificuldade de serem analíticos. Mas culturalmente nós vamos colocar o extrovertido num lugar de perfil desejável e o introvertido não. Num lugar de perfil inadequado, que está ali faltando alguma coisa, ele deve ter algum defeito, algum problema. É mais ou menos assim. Então, nós podemos o tempo inteiro, tanto os introvertidos quanto os extrovertidos, os tímidos, os que têm fobia, né? Nós podemos ir nos trabalhando para desenvolvermos infinitas habilidades. E caso a gente não consiga desenvolver, eu gostaria até de partilhar uma frase de Carl Rogers, que é o autor da psicologia humanista, aí, um pensador que foi inclusive o Prêmio Nobel da Paz, que eu uso muito aqui no meu trabalho, né? Que eu uso direto a psicologia humanista. Ele diz assim, eu anotei aqui assim, o ser humano possui um importante valor. Por mais que o rotulem e o avaliem, ele continua sendo, acima de tudo, uma pessoa. Ele tem um livro que se chama Tornar-se Pessoa. Então ele fala muito dessa questão da individualidade, da singularidade, e a gente precisa observar. Quando ele diz assim, a gente continua sendo acima de tudo uma pessoa, independente dos rótulos, né? Mas uma pessoa singular, uma pessoa que tem as suas especificidades. Isso é importante. Que é sua, essas características é sua, essa singularidade precisa ser acolhida e integrada. E a gente precisa reconhecer e se fortalecer a singularidade que nos dá esse poder pessoal, que vai ser extremamente importante para a gente conseguir transitar nesse mundo. E o título, eu até esqueci de falar o subtítulo aqui do livro, O Poder dos Quietos, como os tímidos e introvertidos, viu que ela separou aqui já, como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. Então, achei muito interessante. E deixo aí então para nossa reflexão. Querem fazer perguntas? Aproveito porque o nosso tempo vai passar, né? A gente não vai conseguir conversar tudo. Eu fiz aqui uma anotaçãozinha de algumas coisas que me chamaram a atenção no livro, tá? E aí, esse outro que eu falei aqui no início, que também já está ali na galeria, nas dicas de livros, esse PhD em psicologia, ele diz que uma frase que está postada também por aí: só os inseguros lutam por segurança. Então ele faz um convite, né, para que a gente aceite a impermanência da vida. Porque pode acontecer que a gente fique muito inseguro, né, segurando o freio de mão, para usar uma expressão popular, querendo ter controle e garantias, e aí não dá alguns passos, não faz movimentos, não se joga em determinadas situações, sobretudo em situações novas, porque quer garantias. E aí então esse autor, né, o Dr. Wine diz que a gente precisa se jogar, em outras palavras, porque a vida é impermanência. E a gente deve sair desse lugar de controle, porque a segurança, ele traduz a segurança como querer saber tudo o que vai acontecer. E essa ausência, digamos assim,
essa necessidade de querer saber tudo que vai acontecer, deixa a gente sem, digamos assim, excitação, sem a tal da adrenalina que a gente ouve por aí, né? E sem a vontade de correr riscos e de se lançar nos desafios. E, gente, digo para vocês, né? Queridos e queridas que estão aí do outro lado, é muito sem graça a vida sem desafios, sem riscos, sem excitação. Então a gente precisa aprender, mesmo sendo tímido e introvertido, a se desafiar, a fazer algo um pouquinho diferente. Nós não temos garantias de nada, né? Eu até pergunto, o que vocês acham que nós temos garantia nessa vida? É possível dizer, olha, eu tenho 100% de garantia disso? Nos atendimentos que a gente faz, eu digo assim, não é para assustar ninguém, mas eu digo, eu não tenho garantia de que vou acordar amanhã. E a gente vai se lançando. Boa noite, Márcia. Não, mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda e vá conversando aí conosco, né? Se quiser dizer se você é introvertido ou não, pode colocar aí. Ou extrovertida, coloca aí. Então, a gente pode fazer esse movimento de rever em que lugar nós nos encontramos, o peso que tem o julgamento alheio, se nós estamos confortáveis sendo quem somos, se há habilidades, características que a gente pode mudar, que a gente faça isso. Agora vou dar uma dica, mas eu vou dar aqui 3 dicas que depois a gente vai publicar para ajudar quem está aí nessa jornada conosco de aceitar-se e de trabalhar suas vulnerabilidades, que o tempo inteiro a gente está falando disso, né? De se aceitar, de trabalhar as nossas vulnerabilidades, que todos têm, introvertidos, extrovertidos, tímidos, né? E os ambivertidos também. Então, eu queria deixar aqui para nossa reflexão, e vocês, por favor, coloquem alguma pergunta aí para a gente dar conta de responder, porque em seguida nós já vamos concluir. Então, a Márcia, é possível então, né, você nos colocando isso, que você se encaixe numa classificação que nós compartilhamos aqui um pouquinho antes, que é o ambivertido, que consegue transitar, né, nesses 2 polos aí, né, de comportamento, o introvertido e o extrovertido. Muito bom saber que podemos realizar o melhor, né, independente das nossas características. Perfeito, exatamente. Isso a gente precisa ter como, digamos assim, um norte, um referencial. A gente tem muita coisa para realizar e a gente pode se aprimorar para alcançar outras realizações, mas sobretudo que a gente consiga estar confortável dentro de nós mesmos, né? É como vestir uma roupa. Imagina a gente transitar pelo mundo com uma roupa apertada que não é o nosso número. Olha que desconforto. Então, muitas vezes a gente vai perceber pessoas assim, convivendo consigo, né, nesse desconforto, não tendo aí essa fluidez e nem esse bem-querer por si mesmo, né? Então vamos pensar. Então, dica assim, né, para que a gente consiga refletir nessa noite. Enquanto não vem pergunta, né, estou à disposição para responder. Mas a gente precisa encontrar o nosso fluxo, honrar o nosso estilo e tirar o máximo proveito dele. Ser quem somos, isso é bem importante. Não querer imitar outras pessoas, né? A gente pode buscar inspiração, mas respeitar a nossa singularidade. Pior desrespeito é aquele que é feito nessa maneira, assim, né? Quando eu quero violentar a minha natureza para me encaixar num lugar ou numa roupa, num contexto e até mesmo numa relação, né? Onde a gente não vai caber ali. Então é importante respeitar o nosso ritmo, não deixar os outros fazerem com que a gente se apresse, se violente, se sinta, de certa forma, inadequado. Eu busco, assim, com educação e assertividade, né, pedir para as pessoas respeitarem, né, o meu jeito de ser. Não que eu não seja dinâmica e proativa, né, mas eu tenho meu ritmo e o meu tempo, isso precisa ser respeitado, né. E a gente deve fazer isso também
com o filho, com irmãos, com as nossas crianças, com os nossos afetos, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com as pessoas em geral, que tentam nos atucanar, né? Tem essa expressão que a gente ouve com bastante frequência. E não imite os extrovertidos. Acho isso também muito importante, vou colocar amanhã na postagem ali. Não imite os extrovertidos. E a gente vai encontrando o nosso jeito de compartilhar as nossas ideias. O extrovertido, por uma característica, ele tem uma fluência, uma facilidade de se expressar. O introvertido também, se não tem, pode desenvolver habilidades de oratório. O tímido também poderá fazer esse movimento de desenvolver as suas habilidades, mas a gente pode encontrar maneiras de se expressar, não é? E eu vou fazendo essa fala e lembrando também dos movimentos que eu fiz ao longo do meu caminho. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo desde sempre. Mas também fui aprendendo a falar como estou aqui, né? Então a gente acaba desenvolvendo outras habilidades de comunicação e expressão que nos ajudam. Mas isso precisa fazer sentido para nós, né? Nós estamos aí numa era digital, onde a gente é às vezes atropelado com receitas e com protocolos de como é que tem que ser no digital. A gente precisa se respeitar e não criar um personagem que às vezes vai nos violentar profundamente, gerar daí outros tantos desassossegos na nossa alma, não é? Então a gente pode compartilhar as nossas ideias com calma, como eu faço aqui, por exemplo, né? Usando os nossos dons e talentos e estratégias, né? Então quem gosta de escrever pode escrever, quem gosta de gravar um vídeo, quem gosta de ler, nossa, gosta de conversar ao vivo, presencial, tanta coisa a gente pode, né, fazer, às vezes o contato é visual, a gente pode se expressar das mais variadas formas. Deixa eu ver o que surgiu aqui, da Vivian. Como lidar com esses turbilhões de opiniões que vêm das redes sociais, onde tudo que você posta ou comenta vira discussão. Que legal isso que você colocou. Muito obrigada aí pela sua pergunta, Vivian, porque aí nós vamos para um aspecto que eu até ia deixar aqui como dica e já podemos antecipar, né? Que o tempo vai. E a gente falou em ficar em uns 45 minutos. Olha só, essa ideia de comunicação não violenta vem de um movimento pela paz aí, né, de não violência criado pelo Gandhi depois, que surge, claro, não com Gandhi, outros tantos personagens históricos aí, né, sempre foram muito pacíficos, mas o próprio neto do Gandhi tem aí um trabalho de não violência interessantíssimo. E aí surgiu a comunicação não violenta. E eu acho que talvez seja esse caminho que você está colocando, viu, Vivian? Porque nós precisamos ter uma... Olá, Jonathan, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós temos que ter muita assertividade para nós nos comunicarmos, né? Porque a palavra é como uma flecha, e a escrita também, embora muitas pessoas vá lá, deleta, corrige, né? Pode tirar ali o seu comentário, mas é muito bom que a gente possa fazer uma reflexão e às vezes se questionar se vale a pena entrar naquela discussão. E isso mexe muito, né, com o nosso ego, porque é claro que quando a gente se comunica, a gente está levando uma ideia e a gente tem a tendência, né, de que as pessoas comprem a nossa ideia. E é da nossa natureza querer convencer o outro. Muitas vezes a gente tem que estar se trabalhando aí para expor a ideia e também saber que ela vai chegar no coração do outro do modo como ele dá conta de acolher e de abarcar. Porque a gente diz, existe um processo em que eu comunico e tem um processo que o outro interpreta, né? A comunicação tem o emissor e o receptor. Então, às vezes, nós podemos pegar um receptor que não tem digamos assim, um repertório muito grande de possibilidades de interação, onde ali vai ter a questão da gentileza, do respeito, da assertividade, da própria alteridade, né? Que é respeitar a diferença, a diversidade, respeitar a individualidade do outro.
Então, é um universo esse de comunicação muito desafiador e interessante. Mas algumas coisas a gente precisa pensar. Eu acredito que a gente pode contribuir, né, já que nós falamos ali do Gandhi, eu acredito que a gente pode contribuir do nosso jeito para transformar a sociedade. Aliás, ele dizia isso, né? Seja você a mudança que quer ver no mundo. E ele foi lá e fez do jeito dele, né? Comunicando como ele sabia, com toda a bagagem que ele traz ou trazia, né? Com toda a sua maturidade. E a gente pode fazer isso às vezes numa fala, tentando levar para o lado da ponderação, ou colocando sim a nossa opinião, dizendo, mas eu percebo dessa maneira. É o modo que eu alcanço, que eu vejo. E sugerindo ou torcendo muito para que o outro também possa se posicionar, dizendo, olha, é o meu posicionamento, eu vejo dessa maneira, eu acredito nisso, mas respeito o modo como você também vê. E aí a gente, nossa, poderia se comunicar também, não só nas redes sociais, como em casa, nas nossas relações. Mas o que acontece às vezes? Nós vamos encontrar pessoas que têm uma tendência à dominação. E a dominação passa por querer muitas vezes colocar o seu ponto de vista, a sua verdade como sendo única e absoluta, né? E às vezes pode acontecer de um introvertido se retirar, sim, né? E não por fraqueza, porque entendeu, olha, não vou dispensar minha energia nesse contexto. Né? Não sei se fez sentido, se eu te ajudo na sua reflexão, na sua pergunta. Mas então, para a gente, né, se surgirem outras perguntas, por favor, coloquem aí. E aí eu vou trazer essa última dica que vai, de novo, voltar nesse aspecto aí que eu comentei com você, tá, Vivian? E com todos que estão aqui chegando, enfim. A dica, assim, de ouro para a gente conseguir lidar com esse jeito nosso de ser, né? Ambivertido, introvertido, ou então, se porventura tiver algum tímido aqui, e a gente desenvolver e trabalhar a nossa segurança interna, confiar em quem somos. Não tem receita, mas tem dica, a gente sempre coloca isso, né? E compreender, acho que esse é o nosso desafio, que aconteça o que acontecer, tudo pode ser revertido em experiência de desenvolvimento e de crescimento. Né? Sensatez. Sensatez. Também, sim, sensatez. Perfeito, Sandra. Às vezes a gente se cala por isso, né? O silêncio, ele pode ser por revolta, né? Mas porque compreendeu, olha, não é o momento. E a gente pode estar, às vezes, até muito em paz por ter ficado quieto, né? E às vezes não, né? Tá ali num conflito, num embate, calou-se, mas fica reverberando aquilo. Então, como é que a gente desenvolve essa segurança interna? Né? Falando assim, parece que é muito simples. Quantos livros? É só esses 3 livros aí, 4 que você citou e tá tudo certo? Não, é processo. E aí a gente precisa pensar sempre, né? Nós colocamos aqui na importância do autoconhecimento. Quando a gente fala em autoconhecimento, nós estamos falando em reconhecimento dos nossos pontos fortes, né? Das nossas virtudes, das nossas forças de caráter, mas também o reconhecimento das nossas vulnerabilidades. Nós trouxemos esse livro, mas também o outro que eu citei da Brené vai nos ajudar nesse sentido. E outros tantos, nós temos autores, né? O campo do conhecimento é vasto e rico em termos de literatura, de autores. Então é isso, o autoconhecimento vai nos ajudar nessa segurança interna, desenvolver né, essa habilidade de transitar no mundo com tantas urgências e necessidades e imposições e protocolos. Nós vivemos uma vida muito protocolar. Acho que sempre a humanidade foi criando protocolos aí para tocar em frente. E se a gente não estiver atento, nós vamos entrando nesses protocolos que talvez não façam sentido para o nosso ser. Então, autoconhecimento, fortalecimento da nossa autoestima, isso é importante. Da inteligência emocional, para nós, como eu disse, né, ampliarmos o nosso repertório de respostas às diversas situações da vida, os enfrentamentos que são constantes e diários. E na atualidade a gente sabe como foi, né? As pessoas que tinham um pouco
de maior repertório no campo, né, da inteligência emocional, do autoconhecimento, da gestão, cultivo das emoções, né, foi conseguindo lidar com esse 1 ano e meio aí, em que o mundo virou de pernas para o ar. E aí entra então um outro aspecto que foi a pergunta da Vivian, que é trabalhar a nossa comunicação. Nós podemos encontrar várias maneiras de nos expressarmos, né? De nos comunicarmos, de tornarmos comum, né? Que comunicação é isso? Tornar comum uma ideia, um pensamento. E aí a gente precisa então pensar e refletir a respeito de quem somos e onde queremos chegar, das coisas que fazem sentido para nós, daquelas que eu peguei por empréstimo, porque todo mundo está fazendo assim, então eu tenho que fazer. Isso às vezes nos violenta, né? Isso nos violenta. Então todo mundo pode fluir, desenvolver os seus projetos, os seus sonhos, viver relacionamentos harmoniosos, mas tendo muito cuidado com as receitas e os protocolos que a gente vê por aí. Então nós até, eu sempre faço algumas postagens de como eu tenho uma tendência a ser didática em função mesmo também da formação na área da educação. Às vezes parece que é receitinha que a gente deu, né? Eu digo, olha, Simone, você está passando receita. Mas depois a gente se lembra, digo, não, mas vai acomodar cada um do seu jeito, porque é assim que é. E quem tentar seguir a risca não vai dar conta, porque a ideia não é essa. Então a gente coloca ali algumas dicas. E esse livro da Brené, que não está aqui, que eu tenho no Kindle, que eu falei para vocês, eu tenho ele aqui, ela tem uma fala muito interessante de encorajamento, que é para a gente já ir rumando para o nosso fim, né? Ela diz assim, eu vou trazer 2 frases dela, uma eu já postei, acho que as 2 eu postei por aí. A gente vai garimpando pérolas nesses livros, né? Por isso que aqui a temática do projeto é Aprendi no Livro. E ela diz assim, ó, tá aqui no Kindle. A vontade de assumir os riscos, de se comprometer com a nossa vulnerabilidade, determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida do nosso medo e do nosso isolamento em relação à vida. Então, uma autora que discute muito essa questão da vergonha, do quanto a vergonha pode atravancar o nosso caminho, e que ser vulnerável também não é um defeito, é da natureza humana, e que a gente não fique se protegendo de se sentir desconfortável, porque são processos que a gente vive diariamente. Viver é estar vulnerável. Tem uma fala assim no livro, e eu endosso. Todos os dias tem alguma coisa que faz a nossa barriga, né, dar um friozinho, o coração acelerar um pouquinho. Enfrentamentos, desafios. Né? Quem não tem desafios morre, não é assim? Quando a gente vê lá aquele monitor que fica monitorando lá os batimentos cardíacos, a hora que ele parou, que não tem os seus altos e baixos, o indivíduo morreu, não é assim? Então, a vida é isso, né? Tem até postagens. A vida é movimento. E isso significa situações que vão gerar em nós vulnerabilidade. Então, para os quietos que porventura estejam aqui, que a gente possa pensar sobre isso. Os extrovertidos que passaram por aqui ou que ainda estão por aqui, né, que possam pensar como lidar, como respeitar a individualidade e o ritmo de ser, né, dessa pessoa quieta que vive ao nosso lado, que está na nossa casa, que está no nosso trabalho, né, que está em algum contexto social onde a gente vive. Não ficar cutucando o outro para ele ser diferente, para ele ser do jeito que eu acho que tem que ser. E também o introvertido, vou deixar a dica, também não precisa ficar cutucando o extrovertido para ele ficar quieto, né? Porque às vezes acontece. Nós temos, às vezes, na família, num casamento, essas polaridades que é muito interessante de ver. Então, um é muito falante, o outro é quieto. Aí um fica cutucando o outro. Para de falar, não, você não vai falar. E assim a gente às vezes vive relações mais conflituosas. Então, que possamos
acolher a singularidade de cada um. E aí, fecho aqui a minha fala, se não tiver nenhuma outra pergunta, com uma outra fala da Brené, onde ela diz: em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é coragem de ser imperfeito. É viver com ousadia. Então, esse é o meu convite. Que a gente possa ter a coragem de ser imperfeito. Né? A introversão não é um defeito, mas nem a extroversão é a perfeição. No entanto, a gente consegue, né, transitar pela vida e cumprir o nosso papel da melhor maneira possível quando a gente acolhe a nossa humanidade, quando a gente acolhe as nossas vulnerabilidades. E aí as coisas acontecem da melhor maneira possível. Olha, Márcia, muito interessante essa sua pergunta, em dar uma outra live. Daí tem que investigar um pouco mais, né? É importante você saber, você tem que conhecer um pouco mais essa pessoa, né? Então, existe todo um protocolo para identificar a questão da depressão, tá? A gente começou aqui no início, aí eu vou pedir para você depois lá no IGVT dar uma olhadinha no início, quando a gente fala das características, porque não tem problema a introversão, o jeito quieto de ser, mas o depressivo, né, ele vai apresentar outros sinais que aí a gente precisa investigar, tá? Mas, e depende também da fase, né, da depressão, porque se estiver numa fase de mania, não estará quieto, vai estar agitado, né? Então, mas dá uma outra live, tá? Então eu sugiro aí que você depois retome essa nossa conversa para ver no início ali um pouquinho as características de introversão, tá? Mas muito pertinente aí, tá? E o introvertido, a princípio, vai ter gosto pela vida, e tem, não é? Vai ter gosto pela vida, vai ter seus projetos. E o depressivo ou o estado depressivo, a gente precisa investigar mais, tá? Então não tem uma resposta aqui para a gente não correr o risco de ser muito superficial, tá bom, querida? Então agradeço a todos que passaram por aqui, os que vão assistir depois no IGVT essa nossa fala breve sobre um tema que eu gosto e no dia a dia a gente conversa muito com pessoas, né? Então eu digo assim, acolho o jeito de vocês de ser e desafiem a ajustar, desenvolver, aprimorar aquilo que vocês acham que é importante para vocês, que faz sentido e que vai ajudar de alguma maneira a dar um outro passo, a fazer uma outra conquista, a viver, né, de uma forma mais fluida as suas próprias relações ou viver de uma forma fluida e harmoniosa consigo mesmo, ok? Gratidão, olha, um abraço fraterno, beijo aí, ó, no coração de vocês, aí até uma próxima oportunidade. Beijos de luz aí para você também, Sandra. Prazer aí rever você, tá bom? Então, gratidão a Inês, a todos e todas que passaram por aqui. Fiquem bem. Tchau!